Boa noite, estamos começando mais um programa A Voz Reformada, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, sob o patrocínio do Presbitério de Volta Redonda. Você conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil? Ouça a nossa vinheta e saiba mais de nossa história. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Como vocês acabaram de ouvir, a Igreja Presbiteriana do Brasil já está no Brasil desde 1859. Mas aonde ficam as igrejas presbiterianas em Volta Redonda? A primeira igreja presbiteriana de Volta Redonda fica na rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas. É a conhecida IPB 207. O telefone da igreja é 3342-6831. A segunda IPB de Volta Redonda fica na Avenida Presbiteriana 590, no bairro Retiro. O número do telefone é o 3346-4531. A nossa terceira igreja em Volta Redonda fica na 249, na rua Hilton de Oliveira, número 18. 3342-9378 é o telefone. A IPB Belmonte, a nossa amada quarta igreja presbiteriana de Volta Redonda, fica na rua Minas Gerais, número 175, bairro Belmonte. Também temos a quinta igreja presbiteriana de Volta Redonda, que fica na rua Aracaju, 213, Santo Agostinho, 3347-8997. Depois eu passo o endereço das outras 5 igrejas. Agora vamos fazer uma oração louvando ao nosso Deus por essa oportunidade que temos de estar em contato com a sua palavra. Santo Deus, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus único, nós te louvamos, Senhor, pela graça e a misericórdia que temos de poder falar do teu evangelho, de comunicá-lo aos nossos irmãos e de juntos crescermos na fé e conhecer cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa mensagem. Somente Cristo é a bandeira da igreja. Somente Cristo é o evangelho. Só Ele é Salvador. Só Ele é Senhor. A Ele seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, falando desse evangelho que é Jesus Cristo, nós vamos ouvir agora a nossa primeira música, O Evangelho, do Grupo Logos.
bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo sincero, não me digo o que fazer, determinando ou marcando para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Nessa oportunidade, no dia de hoje, nós trazemos aos irmãos, no programa A Voz Reformada, um dos 5 pilares da Reforma Protestante, que é o tema Somente Cristo, a suficiência do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a salvação daqueles que creem. O primeiro texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje, anote aí, estude-o, reflita na Palavra de Deus, não só ouça, busque entender e compreender a vontade do Senhor em sua palavra, em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 39. Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós diante do Pai. Somente Ele que comprou a salvação dos seus eleitos. Somente Ele que nos amou de maneira tal que se encarnou para viver uma vida perfeita, morrer o sacrifício máximo na cruz do Calvário, receber toda a taça da ira de Deus, e que a morte não pôde contê-lo, pois Ele não tinha pecado. Somente Ele é aquele que nos leva ao Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Ele seja toda a honra e toda a glória em todo o tempo. Por isso, somente Cristo, a teologia da Reforma afirma
que na Escritura a doutrina sobre a graça e a fé enfatizam que a salvação é somente por Cristo. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo. Cristo é o único Salvador. E nele todo o poder repousa. Ele é o Salvador Todo-Poderoso. A centralidade de Cristo é o fundamento da verdadeira fé cristã, da fé protestante definida conforme os símbolos da Reforma. Isso significa que Ele fez tudo em sua morte e ressurreição. Esse é o conteúdo fundamental da Escritura. Não somos salvos por obras, somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus. E quando somos salvos por Ele, aí sim produzimos obras dignas de salvos que somos. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo. E sem Ele não existe corpo. Sem Cristo reinando, sem Cristo conduzindo a igreja não é nada. É uma falsa instituição. Por isso, somente Cristo. Levantemos a bandeira e peçamos ao Senhor com o nosso irmão Estênio Marços, na música número 2 de nosso programa de hoje, Uma Coisa Peço. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor. Segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor. Segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, A
Anote aí, vamos falar mais um pouco sobre as outras igrejas presbiterianas do Brasil, em Volta Redonda. Temos a Igreja Presbiteriana Central, na rua 165, número 293, na Vila Santa Cecília. O número do telefone da igreja é 3348-7117. A sétima Igreja Presbiteriana de Volta Redonda está na rua Tobias Barreto, número 107, no bairro Retiro. O número da igreja é o 3348-0042. A Igreja Presbiteriana Casa de Pedra está situada no bairro Casa de Pedra, rua 758, número 900. A nona Igreja Presbiteriana, Igreja Amada, está na rua Novo México, número 36, no Santo Agostinho. O telefone é o 3349-6421. E os amados irmãos da Igreja Presbiteriana Boas Novas se reúnem na rua Geraldo de Biase, número 566, Aterrado. O telefone 3333-1427. Os nossos cultos aos domingos costumam ter a escola dominical às 9 horas da manhã e os cultos às 18 e às 19. Informe-se nos telefones sobre o melhor horário para participar dos cultos conosco. Voltemos então, meus queridos, à palavra de Deus. Anote o texto sagrado da carta do 1 Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Já abriu aí? Anotou? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo nos traz aqui a verdade que Cristo é o único mediador. Não há outros mediadores, não há mediadoras. Há um só mediador, que é o homem Jesus Cristo, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Deus de Deus, luz de luz, um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o único mediador. E é Ele que nós devemos buscar, mediando e orando por todos os irmãos, por todos os homens, pelos líderes políticos, pelos líderes do legislativo, pelos líderes do judiciário, pelos líderes das empresas. Nós devemos interceder por todos os homens, para que eles sejam alcançados pela verdade, a verdade de que o Evangelho é Jesus Cristo, que não há outra salvação. Tem sido espalhada pelo mundo uma grande mentira. Em muitos lugares se proclamam e o adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Este não é o Salvador Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo, conforme a palavra nos informa, é aquele que sem Ele nada podemos fazer. Nele sim, podemos fazer todas as coisas, como diz o Evangelho em João capítulo 15, versículo 5, e na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo, ao escrever Romanos, na primeira e na segunda capítulo de sua carta, ele nos mostra que a automanifestação de Deus na natureza, seguindo o que diz o Salmo 19, não mostra possibilidade de salvação. Não adianta aos homens reconhecer que existe um Criador apenas. Eles precisam reconhecer que esse Criador é seu Senhor, seu dono e seu Salvador. É preciso reconhecer Jesus Cristo. Nada na natureza ou fora de Cristo pode unir os homens a Deus.
Somente a fé em Jesus Cristo salva. Não existem várias reencarnações. Existe só uma vida e depois disso o juízo. E o juízo será na presença de Cristo, na sua segunda vinda, que ele voltará como juiz de toda a terra. Desde o primeiro nascido na terra, que foi Adão, até o último nascido, quando ele voltar em glória. A união com Cristo é o único caminho para a salvação. E Cristo, ele é muito bem representado no louvor que iremos ouvir agora, que reproduz a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53. Ouçamos com atenção este louvor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas resultado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas Rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi exolado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou naquela cruz no nosso lugar. Ele, como sacerdote,
dos bens eternos de Deus. Ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos, que é o céu, e lá ele proclamou o seu sacrifício como Cordeiro perfeito. Hebreus 9, o grande capítulo da expiação na Bíblia, nos apresenta como tudo que foi transmitido no Antigo Testamento, na lei mosaica, apontava para a perfeição em Cristo das coisas que ele fez. E por isso nós vemos, nesse texto de Hebreus 9, que Cristo se sacrificou pelo seu povo, mas ele, sendo sacerdote perfeito, ele ressuscitou. Então nós temos nos ofícios de Cristo, que Cristo é o nosso sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, e nós podemos ver isso na carta aos Hebreus, capítulo 9. Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos de fato, que é o céu, e se entrega totalmente e perfeitamente a Deus, tendo cumprido toda a lei perfeita. Ele, como sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos apresentando o seu sangue. Não como sumo sacerdote da aliança mosaica, que entrava com sangue alheio, cobrindo a princípio os seus pecados e o pecado de todo o povo. Na verdade, foi Cristo que cumpriu o sacrifício perfeito. A salvação está somente em Jesus Cristo, porque existiam duas condições que, por mais que nós nos esforçássemos, nunca poderíamos satisfazer. Elas precisavam ser totalmente cumpridas para que pudéssemos ser salvos. A primeira era que a justiça de Deus fosse totalmente satisfeita pela obediência à lei, e nenhum de nós consegue fazê-lo. Se alguma pessoa diz que ela não tem pecado, ela é mentirosa, e isso nos afirma o apóstolo João na sua primeira carta. Então é necessário que a lei seja totalmente cumprida. E a segunda, era necessário que fosse paga uma propiciação, que fosse pago um preço pelos nossos pecados. E nós não podemos pagar o preço. Nós não podemos pagar o preço de ofender um Deus que é santo, santo, santo. Por isso, porque nós não podemos cumprir nenhuma das duas condições, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por meio da obediência de Jesus Cristo, que nos justificou pelo seu sacrifício perfeito, aqueles que creem serão transformados em justificados. Já Romanos 5,10 nos diz que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Antes disso, todos estavam debaixo da ira de Deus. Todos nascemos em débito, como pecadores diante de Deus. E não há como entrar a carne pecaminosa na presença do Deus que é santo, santo, santo. É necessário que Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei, nos cubra com o seu sangue. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus, a não ser por meio de Cristo. Somente Cristo. Cristo é tudo. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ocorreu apenas uma vez por todas. Não existe tal coisa como Cristo ser sacrificado em vários rituais, em vários eventos, em locais chamados de igreja. Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar para sempre os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. E ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Da primeira vez, a sua primeira vinda, Cristo veio para se sacrificar
para morrer pelos nossos pecados. Na segunda vez, ele não mais virá para salvar ninguém dos seus pecados, mas sim para executar justiça e juízo. Justiça para aqueles que foram justificados em Cristo. Juízo sobre aqueles que permanecem afastados de Jesus Cristo, contra a sua verdade, contra a palavra de Deus. E eu aproveito essa oportunidade que você está me ouvindo agora. Renda-se, dobre seus joelhos, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os em nome de Jesus, abandone-os agora, entregue sua vida em total dependência. Você já pertence a Jesus Cristo. Você pode pertencer como filho de Deus, que Ele te torna co-herdeiro com Ele. Ou você vai ter que dobrar o seu joelho no último dia, para reconhecer sua soberania e poder, mas para ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. Creia, eu não estou brincando. As palavras que digo agora são palavras de amor. Não quero ver a sua perdição, meu amigo, minha amiga. Quero ver você vivo em Cristo Jesus. Portanto, entregue a sua vida a Ele agora. Receba-o como seu Senhor e Salvador. E só assim você pode se tornar filho de Deus. Confira isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Só podem receber a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo, suas orações e seu louvor são aceitáveis a Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, nos lugares celestiais, o nosso Senhor e Salvador está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Ele é o seu advogado. E o Santo Espírito, que é o selo da promessa, habita em todo crente verdadeiro que se entregou a Cristo e corrige com ruídos inexprimíveis as orações que você não sabe fazer, como eu também não sei. Quantas vezes pedimos coisas que não devemos? Mas a mediação de Cristo traz a nós a vontade perfeita e absoluta de nosso Pai. Por isso, não é de se admirar ao vermos em Romanos 16, 27, que o apóstolo Paulo disse: por meio de Jesus Cristo, somos salvos pelos séculos dos séculos. A nossa eternidade com Deus depende da nossa vida com Cristo, a nossa vida em Cristo, de admitir que Cristo é Senhor e Salvador. Além disso, amados, Cristo, Ele é o sacerdote perfeito, como diz Hebreus capítulo 7, do versículo 20 ao 28. Acostume-se a estudar a palavra de Deus, debruce-se sobre a palavra de Deus. Nada é mais vital para a sua vida do que aprender a vontade de Deus revelada na Escritura. Deus não vai ficar te revelando as coisas do jeito que você quer. O que Ele tinha para revelar está na Escritura. Ela é a palavra de Deus. Debruce sobre ela, busque-o em oração, busque-o através da verdade. Leamos agora Hebreus capítulo 7, do versículo 20 ao 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrebentará, tu és sacerdote para sempre. Cristo é nosso sacerdote para sempre. Não precisamos de outros mediadores. Ele é o único mediador. Pare de acreditar em homens, creia em Cristo. Os homens são apenas seus companheiros de caminhada, que podem te ensinar mais da verdade, porque Ele os preparou e os chamou para isso. Mas o único mediador verdadeiro é Cristo Jesus.
Ele é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou o fiador de uma superior aliança, acima da aliança mosaica, acima da aliança abrâmica, cumprindo tudo na nova aliança do seu sangue. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, ou seja, os levitas, porque são impedidos pela morte de continuar, já Cristo, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho, perfeito para sempre. Cristo é perfeito. E todos nós que nos debruçamos e o buscamos em oração e entregamos nossas vidas a Ele, não só os pastores das igrejas, não só os presbíteros das igrejas, não só os oficiais devem fazer isso, todo cristão deve dedicar sua vida toda a este que é o sacerdote perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 1 ao 5. Anotou? Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao 5, nos diz que o Senhor leva as nossas cargas. Você tem carregado o peso sozinho? Você tem esquecido que Cristo está te auxiliando a carregar suas cargas? Ou você carrega suas cargas ainda porque você não crê? Se você tem dificuldade em crer, ore, entregue esses fardos sobre Ele. Ele mesmo diz que Ele tem cuidado de você. Gálatas 6, 1 ao 5, o apóstolo Paulo escreveu: Irmãos, se alguém for surpreendido